Meus irmãos, boa noite. Sinto a presença do Espírito Santo, acredito que você também está sentindo. Amém? E nós viemos aqui exatamente para isso, para nós sentirmos a presença de Deus e que Deus ele possa fazer na minha e na sua vida aquilo que Ele deseja fazer, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E o tema, quando cantou a música do Espírito Santo, eu acho que foi uma confirmação sobre o assunto que eu vou falar essa noite. E aí eu vou sugerir um tema para os irmãos, que é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu poderia também colocar um filho cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar muito sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E a Bíblia fala, por exemplo, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, não é uma pessoa como eu ou você, porque o Espírito Santo ele é Espírito, porque Deus é Espírito. Mas a Bíblia vai dizer, por exemplo, que o Espírito Santo ele fala aos nossos corações. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que o Espírito Santo ele tem vontade, vai dizer que o Espírito Santo ele distribui dons na igreja. Vai falar também que o Espírito Santo, ele comissiona você para uma missão. Fala que o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo também pode se alegrar com a sua vida. Deus também pode se alegrar, obviamente, com a tua vida. E o que vai fazer diferença na nossa vida como cristãos é exatamente estarmos cheios do Espírito Santo. E para isso eu escolhi a vida de um homem, tá? Que é Estevão. Eu vou basicamente estar usando o capítulo 6, vou usar alguns poucos versículos, e o capítulo 7 do livro de Atos, que o capítulo 7 ele tem 60 versículos, então é muita coisa, obviamente que eu não vou estar lendo sobre tudo isso. Mas a vida desse homem, que eu vou falar resumidamente, ele nos transmite hoje, na atualidade, o que nós precisamos ser para sermos pessoas, para sermos filhos cheio do Espírito Santo de Deus. É claro que nessa reflexão, nessa mensagem, eu não vou conseguir resumir tudo aquilo que o Espírito Santo ele faz na vida de uma pessoa, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua vida edificada em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu gostaria de começar a ler o versículo, está lá no livro de Atos, vai aparecer o primeiro texto aí, capítulo 6 de Atos, no versículo 3. Pode estar um pouquinho diferente da minha versão, mas aí eu vou estar explicando. Bem, diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, ao qual encarregaremos deste serviço. Estevão é um homem diferenciado. Eu quero dizer uma coisa de imediato para você que está me ouvindo. Quando eu falo uma pessoa, um filho de Deus cheio do Espírito Santo, eu estou falando alguém acima da média. Se você acha que média, está na média, é uma coisa boa, Deus não gosta de média. Deus gosta de excelência. Você tem que estar acima. Você precisa ser cada vez melhor. Você tem que ser um filho cada vez melhor, um pai cada vez melhor, um marido cada vez melhor, um cidadão cada vez melhor, um servo de Deus cada vez melhor, uma serva de Deus cada vez melhor. Isso é você ser na excelência para Deus. E esse homem que o texto vai dizer que se escolhem muitos diáconos, né? Porque ele é chamado para o ministério, Estevão, ele é diferenciado, porque ele está acima da média. Eu gosto de pessoas que estão acima da média, sabe por quê? Porque você aprende muito com pessoas que estão acima da média. Geralmente pessoas medianas vão falar assim: não, tá bom, desse jeitinho aí tá bom. Eu aprendi muito com um professor uma vez, que ele me disse o seguinte, ele me chamou e falou assim para mim: você tem coragem de você apresentar isso? Eu falei: professor, olha só, não é o que o senhor pediu? Ele falou: não está dentro dos padrões? Tá. Não está bem explicado? Tá. Não está com capa? Tá. Minha nota é ruim, não quero saber de nota. Mas qual é o problema, professor?
E isso foi um divisor para mim. O professor falou assim: você pode fazer muito melhor do que isso. Isso é você estar acima da média. Sabe o que Deus quer de você? Que Deus quer de mim? Que você esteja acima. Sabe por quê? Porque você, nós podemos ser muito melhores. Nós podemos estar acima da média. E um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo está acima da média. E Estevão é sim acima da média. Porque a primeira coisa que eu quero dividir com os irmãos, o homem cheio do Espírito Santo, ou um filho cheio do Espírito Santo, é um filho que tem uma boa reputação. Ou seja, é alguém que tem um bom caráter. Deixa eu tentar aqui explicar o que é caráter para você. Caráter é o conjunto de características boas ou más. Então junta tudo que você tem, isso é o seu caráter. Tem outra também, que caráter é a soma de todos os seus hábitos, costumes e até vícios que você tem. Então, por exemplo, quando eu falo assim, fulano é uma pessoa que tem um bom caráter, eu estou dizendo que as qualidades dessa pessoa sobressaem aos seus defeitos. Ou quando eu digo assim, fulano é uma pessoa de mau caráter, ele é mau caráter, eu estou dizendo que os defeitos dele sobressaem. Porque quando eu venho falar que você precisa ser cheio do Espírito Santo, como Estevão era, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Mas quando você é alguém que tem uma boa reputação, onde Deus ele molda o seu caráter, você vai ser cada vez melhor. E Deus quer que você seja cada vez melhor. E Estevão, ele era esse homem, porque a vida de Estevão era uma vida irrefutável, inquestionável. Não tinha como questionar a vida de Estevão. Sabe o que hoje nós precisamos na nossa sociedade, por exemplo? São homens de boa reputação, são pessoas de caráter. Agora, eu sei, por exemplo, eu tenho um livro que eu gosto, eu sempre gosto de fazer citação de livro. Tem um livro que é de psicopatologia, problemas mentais, doenças mentais. Ele vai dizer que o caráter reflete o seu temperamento, moldando, modificando, que é inserido no meio familiar e na sociedade. Ou seja, vou explicar, tá? O autor é Paulo Dalgalorando, tá? É difícil mesmo o nome, tá lá na página 263, se você quiser procurar. Então, o que seria isso? A minha família, por exemplo, pode moldar o meu caráter. E eu sou moldado também, através, por exemplo, do convívio dos meus pais. Eu faço coisas, por exemplo, que o meu pai fazia. Então, o meu pai, por exemplo, e a minha mãe, eles ajudaram a moldar o meu caráter. A sociedade também molda o seu caráter, molda. Se você andar, por exemplo, como eu falei da boa reputação ou da excelência, se você anda com pessoas que são excelentes, que são bons naquilo que eles fazem, você também vai passar a ser alguém que vai crescer e vai fazer algo de bom e cada vez melhor. Agora, se você começar a andar com gente que não presta, você vai não prestar também. Se você, por exemplo, faz aliança com quem não presta, você também não vai prestar. E se você não presta, você não é cheio do Espírito Santo. Amém? Mas você não é assim. Por quê? Porque você é filho. E você tem que andar na excelência de Deus na tua vida. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, às vezes de falar que eu sou pastor em alguns lugares, porque eu acho que quando você tem o nome de pastor, a tua vida tem que ser excelente em vários pontos. E eu tenho lutado com isso para tentar reconstruir isso, uma boa reputação e um bom caráter. Não é que eu seja mau caráter, é porque eu tenho que ser cada vez melhor. Porque as pessoas no mundo, elas olham para você, olham para mim. A vida de Estevão era uma vida inquestionável, não tinha o que você falar de Estevão. Aí se você ler lá no versículo 13, você vai perceber o seguinte: e juntaram-se falsas testemunhas para falarem mentiras sobre Estevão. Alguém de boa reputação, para você destruir, você vai ter que inventar. E aí você vai perceber que como Estevão é um homem de boa reputação, e Jesus também tinha uma reputação inquestionável. A reputação de Jesus é inquestionável
a ponto, para poder condená-lo à morte, tiveram que pagar testemunhas contra o próprio Jesus. Então, o perigo, por exemplo, de você ter uma boa reputação é que também as pessoas vão te caluniar, as pessoas vão te infamar. Cuidado com isso, porque as pessoas vão falar bem e vão falar mal de você. Como Jesus disse, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, você é alguém que tem boa reputação, você vai ser injuriado, você vai ser caluniado, vai ser difamado. Mas peraí, se você é um homem, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, você tem galardão, você tem recompensa em Deus. E essa recompensa não é na mão do homem, não. Você recebe isso da mão do Senhor. É Ele que dá para você. A melhor coisa, irmão, é você receber algo da mão de Deus. Olha, você fica numa alegria quando você recebe alguma coisa dele. Você fala assim, olha, isso aqui foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu isso. Então você tem que buscar construir um bom caráter, uma boa reputação. Na minha época de novo crente, eu tenho um livro até hoje, que é Teologia Sistemática, e na parte que fala sobre Deus, ele dá uma definição sobre santidade. E santidade é o seguinte, santidade é o caráter de Deus moldado na vida do homem. Ou seja, Jesus quer que a cada dia você se pareça mais com Ele. Só que esse caráter, essa boa reputação, não é algo construído pela sociedade. É algo construído pelo próprio Deus. É Deus que faz isso na vida do homem. E aí as pessoas não têm como explicar às vezes. Como é que uma pessoa, por exemplo, que é um marginal, é um dependente químico, passa os anos, se converte, se torna um pastor, uma pessoa de boa reputação. Porque isso só o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem. Só o Espírito Santo, só alguém que é cheio do Espírito Santo pode provar uma transformação no caráter, na vida, nos costumes e nos hábitos. Estevão era assim. Estevão era esse homem inquestionável. E vamos falar sério, a gente está precisando de homens assim para nos representar na sociedade. Está faltando pessoas para nos representar diante da sociedade. Mas Estevão era assim.